Então, mais uma vez aí, boa tarde, né, quem está presente aqui hoje. Nós vamos, então, dar continuidade nas nossas aulas aí sobre melhorias sanitárias aplicadas aí a edificações sustentáveis na disciplina URB 423. Então, a ideia aqui hoje é passarmos, assim, uma geral, né, fazer uma síntese desse conteúdo, desse primeiro pilar do saneamento que a gente começou a tratar, né, mais tecnicamente, que é a drenagem pluvial. Então, eu passei para vocês aí ao longo dessa semana, da semana passada, né, de quinta para cá, algumas aulas, né, todas elas em PDF e gravação. Ficou faltando uma gravação de uma aula dessas que é as técnicas localizadas. Mas aí isso aí até amanhã eu passo para vocês. Então, seria 3 aulas aí, né? Eu fracionei em 3 aulas o conteúdo para poder apresentar algumas, né? Talvez as principais técnicas aí voltadas à drenagem pluvial dentro, né, do lote e nas edificações, com esse conceito de sustentabilidade. Tá? Então, o objetivo principal aqui é isso. No entanto, toda vez que a gente reunir assim, nós vamos aproveitar para poder, né, ver como é que está indo o desenvolvimento do trabalho. Então, se alguém já começou a pegar essas formações mais técnicas e levar para o desenvolvimento do trabalho, então, a gente vai dar uma pausa aqui, né, nessa síntese, assim, né, nesse momento de tirar dúvidas, né, daquele conteúdo, para também tratar aí do trabalho. E também dessas atividades que eu passei para vocês. Lembrando que todas essas atividades, elas vão encaixando, então, nesse projeto de melhorias. Então, antes mesmo de fazer a síntese, né, dessa parte da drenagem pluvial, a gente dá boa tarde aí para as duas que chegaram agora aí também, a Aline, a Júlia, né? Tudo bem com vocês, né? Tá certo. Então, só reforçando para as duas aqui, então, rapidamente, hoje, então, como é que nós vamos estar trabalhando? Nós vamos fazer uma síntese sobre essa parte de drenagem pluvial, aquele conteúdo todo que eu passei para vocês lá, tá bom? Então, vou pegar aqui uns 20 minutos, mais ou menos, para fazer uma síntese, e aí, quem conseguiu já estudar o material, tiver dúvida, pode, né, aproveitar o momento para isso. E quem, né, não conseguiu, está lá o material tanto em PDF, em gravação, como eu falei que antes está faltando uma gravação que é das técnicas localizadas, que eu vou colocar para vocês. E numa segunda parte aqui, do momento nosso aqui dessa aula, né, nós vamos ver um pouquinho do trabalho que vocês já estão desenvolvendo. Então, a respeito do trabalho, daquilo que vocês desenvolveram, que já podemos considerar para ele, de fato, são aquelas 2 atividades. Então, depois eu vou comentar sobre elas aqui, como que vocês podem pegar aquelas 2 atividades que vocês fizeram e já levar também para o trabalho, tá? Júlia, diga para nós, você levantou a mão, né? Quer falar alguma coisa, Júlia? Ah, tudo bem, tá certo. Então, é o momento de falar, né? Não é o momento que sempre uma aula tem que ser sempre um diálogo, né? Não tem que pedir desculpa, não, tá? Fica à vontade aí, mas a aula nossa tem que ser o mais diálogo possível, mesmo nessa circunstância que não é fácil, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar primeiro aqui aquilo que vocês já fizeram, tá? Vou abrir aqui no Moodle. Vocês viram os comentários que eu fiz naquelas 2 atividades? Viram? Tá. Ô, Paulo, inclusive, eu vi sim, e aí eu fiquei assim, o segundo comentário da segunda atividade ficou um pouco mais claro, mas aí o da primeira eu fiquei um pouco em dúvida. Travou. Repete aí. Travou. Voltou agora? Voltou. Então, é porque eu fiquei um pouco em dúvida, na verdade, só que aconteceram várias coisas, aí eu acabei não te perguntando, né? O comentário é realmente, assim, um comentário para, tipo, não sei, uma melhoria para uma próxima, ou se é para corrigir alguma coisa? Ótimo, né? Ótimo. Esclarecimentos sempre são importantes. Então, veja bem,
vou pegar aqui, então, por exemplo, olha, vocês estão vendo aí a tela do Moodle? Sim, sim. Beleza, então, para todos aí, eu fiz o comentário e tal. Quando abrir um fórum assim, se vocês quiserem fazer a inserção, a participação de vocês dentro de um comentário de um colega, também vale, tá? Não precisa de abrir um comentário específico, não, porque aí é bom que uma coisa, às vezes, puxa para outra, relaciona, tá? Mas vamos lá, vamos pegar o caso aqui, por exemplo, da Aline, ó. Então, lembrando que o fórum é aberto, né? A Aline trouxe lá, por exemplo, nesse primeiro, eu pedi para vocês apresentarem um contexto do saneamento local, de onde vocês vão desenvolver o projeto, né? Onde vai estar essa edificação. Então, isso, como que a gente pode levar para o projeto de melhoria? Na introdução do projeto de melhoria que, veja bem, você vai fazer um projeto para melhorar as condições de saneamento de uma edificação. Qual que é o propósito disso? Por que você vai fazer esse projeto? Nós falamos sobre isso, né? Às vezes por necessidade, às vezes por oportunidade, né? Necessidade quando não tem ali aquele serviço de saneamento, então a gente tem uma necessidade de resolver o problema do esgoto, diminuir a água pluvial, resolver o problema do lixo, né? E melhorar as condições de abastecimento de água da edificação. Pum! Isso é as necessidades. Mas, ao mesmo tempo, mesmo a gente tendo, né, esse serviço, essa infraestrutura atendendo a edificação, eu posso otimizar esses recursos, que é aquele conceito de edificação sustentável, né? Muito forte, reduzir impacto, promover autonomia em termos dos recursos que precisa, né? E otimizar os recursos naturais. Então, esse é o conceito da sustentabilidade aplicada para a edificação, né? Então, aqui é importante a gente fazer essa referência dessas condições de saneamento no local. Então, vocês vão tentar puxar o máximo possível daquilo que vocês levantaram aqui, né, para justificar, tá vendo, o seu projeto de melhoria. Então, às vezes, você vai propor lá, por exemplo, um reuso de águas cinzas. Nós vamos ver isso lá na frente, né? Ou, às vezes, você vai colocar lá, por exemplo, quem está numa área muito adensada. Aqui tem problema de drenagem pluvial e problema também com as ilhas de calor. Então, eu vou colocar um telhado verde, uma cobertura verde vegetada. Então, é uma situação onde que o contexto, né, é o que vai proporcionar aí, ou que vai justificar, melhor dizendo, né, o contexto do saneamento na região é que vai justificar isso. Então, seria interessante, sabe, vocês colocarem uma página lá no início do projeto. Então, o projeto, geralmente, eu faço assim. O item número 1, como eu tinha explicado antes, é a apresentação. Aí eu falo, olha, nesse projeto foi desenvolvido isso, então aqui tem elementos do diagnóstico das condições de saneamento das instalações da edificação, aqui tem essa demanda, tem essas instalações, e nós levantamos e projetamos essas soluções. Então, isso é uma apresentação. Né, deixar claro, e nessa apresentação você falar qual que é o objetivo, né? O objetivo, então, foi buscar aí essas soluções. Na sequência do projeto, é importante sempre justificar. Então, você pode fazer uma justificativa de uma página, né, em relação a essa questão do saneamento. Contextualizar o saneamento lá na sua, né, na cidade, né, ou no bairro, ou na localidade onde a edificação está localizada. Então, esses comentários, assim, a gente sempre tenta orientar o aluno da melhor forma possível, entendeu? Então, muita coisa aqui, pode ser que nesse momento você não consiga revisar para o seu projeto, mas já fica já para você, urbanista, a minha orientação em relação ao que seria importante você, quando for fazer, né, um diagnóstico rápido, assim, de um panorama das condições de saneamento. Vocês lembram que eu coloquei isso lá na aula? Eu coloquei lá naquela aula lá do panorama do saneamento, aí que a gente fez aqui também uma aula, né?
depois e tal. Naquela aula do panorama do saneamento, eu expliquei para vocês como acessar os dados de indicadores. Muitos utilizaram, porque também foi, né, assim, uma semana, às vezes vocês não tiveram tempo para mexer com aquilo, mas aquilo ali é uma orientação para vocês, urbanistas. Toda vez que pedir para vocês fazerem uma análise, vão na fonte oficial. Por mais que o governo, né, eu não sei se eu posso confiar tanto, mas é uma fonte oficial. A fonte oficial sobre saneamento, para vocês urbanistas, vocês que eu coloco, eu me incluo nisso, é lógico, né? Para nós urbanistas, é aquilo ali, é o SNIS, está explicado como você acessa fácil pelo celular, mas com dados oficiais, certo? E para poder levar mais ainda para o conceito de arquitetura, são aqueles dados complementares do IBGE, que o IBGE analisa as condições da cidade baseado nas habitações. O IBGE visita as habitações, diferentemente lá daquela pesquisa do SNIS, que pergunta para quem opera o saneamento. Então, ali tem os dois pontos de vista, de quem opera, que é as informações do SNIS, e de quem vive o saneamento, que é quem está nas habitações, que é a pesquisa do IBGE. Então, é até legal. Só que a pesquisa do IBGE, infelizmente, ela é defasada. 10 anos, né? Pode ser que essa infraestrutura melhorou. No entanto, já faço um spoiler assim, para vocês em relação a esses dados, nessa última década, infelizmente, não melhorou tanto assim. Então, aquele dado de 2010 do IBGE não é defasado, não, muito pelo contrário. Né? Algumas, nessas questões urbanísticas de habitação, não. Em outras questões, né, como o panorama econômico, isso mudou um pouco, né? Mas, assim, é uma fonte de dados iniciais. Então, quem puder pegar isso e colocar no seu projeto lá no início, sabe, para contextualizar as condições, é importante, até para você mostrar para o seu cliente, falou, fulano, aqui tem problema de abastecimento de água, sabe? Então, talvez, e aqui é uma região onde chove bem, a gente pode montar um sistema de captação de água de chuva aqui na sua edificação, porque você ainda por cima vai ter uma economia e uma garantia de água, porque na hora que tiver, né, um problema aí de abastecimento, você tem uma água aqui, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. Quando eu pego para revisar, pode ser um trabalhinho, pode ser lá uma tese de um aluno da pós-graduação. Eu analiso linha por linha, palavra por palavra, mas são as sugestões do professor. Tá? E cabe a você, técnico, técnica, pegar isso e assimilar da forma que você achar melhor, tá? Não é uma determinação, é uma orientação. Então, da mesma forma, vale para a segunda atividade que vocês fizeram. E aí eu colocaria ela na sequência. Eu tenho aqui um conceito de edificação sustentável. Então, você fala, então, das condições de saneamento, e depois vocês já criaram um conceito de edificação sustentável. Dentro desse conceito, está lá o saneamento, ou aqueles elementos do saneamento. E, assim, eu vou falar que eu gostei de todos, vou até fazer um mural, né, e vou apresentar para os alunos da pós-graduação, que faz que é um diagrama que é de cidades sustentáveis. Nós damos uma disciplina lá que chama Cidades Sustentáveis. Então, aí eu vou levar para eles e vou mostrar, a cidade sustentável passa também por uma edificação sustentável, tá o exemplo do pessoal aqui. Tá? Então, gostei muito. Então, ali também eu fiz vários comentários, né, em termos... Importante é você pensar assim, qual que é o propósito da tecnologia? O propósito dela é otimizar recursos, né? Então, o propósito, por exemplo, ter uma placa fotovoltaica, né? O propósito é deixar mais com a condição de autonomia, né? Melhorar a autonomia da minha edificação. Então, por exemplo, ela precisa de água, ela precisa de energia. Então, uma daquelas técnicas que vocês listaram, dentro das categorias, né? Quais são as categorias de sustentabilidade de uma edificação? Eu vi que todo mundo conseguiu compreender isso, né? Aí, se a gente tem categorias, tem uma categoria que são construções, materiais de construções. Eu tenho uma categoria que é energia. Eu tenho uma outra categoria que é água e saneamento, né? Então, dentro dessas categorias, vocês listaram várias soluções, né? Vocês foram listando, e aí alguns já anteciparam, falando assim, olha, essas soluções, elas vão servir para isso, reduzir o consumo de água,
para poder reduzir o consumo de energia, reduzir o volume de esgoto, a melhorar a questão do conforto, porque lembrando, a edificação ela tem que trazer qualidade de vida para as pessoas, esse conceito também. Ela não tem que ficar ruim para se viver nela. Pelo contrário, ela tem que trazer o conforto, né? Não pode faltar. Aquela água que, por exemplo, que a gente está aproveitando lá, não pode ser uma água ruim para as pessoas. Pelo contrário, tem que ser uma coisa mais saudável. Por exemplo, a água de chuva não tem o cloro nela, que muitas vezes é mais vantajoso para algumas atividades que a gente faz. Por exemplo, a irrigar, tem gente que prefere, inclusive, para lavar roupa, então, porque justamente não tem aquele cloro, inclusive para beber água, né? Eu tive um professor dessa área de saneamento, desses, bem assim, importante mesmo, né? Ele é autor de muitos livros e tal, ele falava assim, que uma pessoa que bebe água clorada durante 60 anos, que era uma expectativa de vida que a gente tinha, né, e tal, né, hoje aumentou, então a gente pode falar que bebe até os 80, né, tinha 100% de chance de ter um câncer no estômago. Porque o cloro não é na quantidade, aquela quantidade chega na nossa água, às vezes chega alguns sistemas públicos que a gente até sente, né? Mas ainda assim não é aquela concentração que é ruim. O problema é que a gente vai tomando isso diariamente a vida toda, então vai acumulando isso. Então a gente está buscando coisas mais naturais, coisas, né? Mas não quer dizer que a gente tem que tirar o cloro, porque o cloro no sistema público ele é importante, porque ele é que vai garantir lá que, por exemplo, quando a rede estourar e aí for contaminada, o cloro fazer o papel lá de agente desinfectante. Tá? Então, só para arrematar, depois eu passo para você, Ali. Então, a ideia agora daquele diagrama, vocês tiraram o diagrama, né, de conceitual, e aí, para ficar ilustrativo para o seu cliente lá no projeto de melhorias, vocês vão montando um diagrama agora, de acordo com a edificação que vocês vão estar trabalhando e as técnicas que vocês vão utilizar. Lembrando que você vai falar para ele, olha, esse projeto está restringindo a somente essa categoria do edificação sustentável, que é o saneamento. Mas eu vou estar trabalhando para você drenagem, água, esgoto e lixo. Aí você pode até mostrar para ele, no seu projeto pode ter até aquele diagrama mais amplo, que foi esse que vocês fizeram, que vão ter as outras categorias. Mas ainda assim, eu posso fazer um projeto para você que contemple a categoria energia, a categoria construções, né? A categoria de aproveitamento de recursos, né? Eficiência energética. Então, aquelas outras categorias que fecham, né? Toda uma edificação sustentável, né? Eu estou dando só uma parcela dentro do meu conhecimento. Vocês da arquitetura que têm essa condição toda de juntar isso tudo, porque vocês é que vão projetar a edificação, né? Tá? Então, explicado até aqui, agora, se alguém tiver alguma dúvida específica àquele comentário que eu coloquei, me procura, ou quiser apresentar aqui também, não tem problema não, tá? Mas eu coloquei ali o máximo possível para vocês melhorarem aquilo, né? O que der para melhorar, para você usar no seu projeto, ótimo, tá bom? Mas em termos assim de desenvolvimento das tarefas, todo mundo está aí 100%. Pode falar, Aline. É uma curiosidade, na verdade. Você estava comentando, então, se eu não entendi errado, de seria melhor utilizar a água de chuva para consumo, né, direto de bebê, assim, do que essa água que vem pelo sistema, né? Aí eu queria saber qual que seria para você, porque assim, por exemplo, você compra aquele, aí as palavras elas estão sumindo aqui, mas o bebedouro, sabe, que ele já vem com filtro. Aí eu queria saber se tinha que ser um filtro diferente ou se pode ser o mesmo filtro, como que seria isso? Vamos dizer assim, não é que seja uma polêmica isso, mas a primeira coisa a gente entender que essa forma de tratamento da água que a gente tem, clorando ela é muito importante, vem lá desde
né, assim, para o urbanismo é tão importante isso, que é aquela história das cidades, né, melhorar as condições de vida. Lá vem aquela história de Londres, quando descobriu a epidemia de cloro, né, e aí foi feito, então foi o início de uma mudança nas cidades do ponto de vista dessa infraestrutura necessária, que não dava para as pessoas viverem em meio àquela sujeira e ter água suja. Eles viram que não tem jeito de ter uma cidade assim. Então, para o urbanismo, é um dos, né, é um dos elementos de destaque para nós. Então, o cloro, ele foi, desde aquela época, colocado nessa condição de tratamento de água, porque ele é um agente desinfectante. Então, veja bem, a gente tem uma fonte de água que, às vezes, é um rio, às vezes pode ser até uma nascente, mas ela é uma nascente onde que tem a presença de animais lá, silvestres ou mesmo domesticados. Por exemplo, boi, cachorro, gato, tudo vai lá. Então, pode ter essa contaminação desde esses animais até a humana, quando é um rio maior. E o cloro, dentre aqueles agentes desinfectantes, ele é que faz o papel, inicialmente era o mais barato, até hoje é, então essa questão do custo, ela é muitas vezes colocada, né, para fechar essa balança, e ela tem um papel também importante. Hoje a gente já tem métodos mais avançados para desinfectar a água, ou seja, para eliminar bactérias e vírus, né? E o cloro não consegue nem eliminar muitos vírus, ele ataca mais as bactérias. Então, tem vírus aí que ele não ataca, a maior parte dos vírus, né? Então, mas naquela época era o agente desinfectante que poderia ser usado e até hoje vem sendo. Por essa questão de fácil manuseio dele, relativamente, mais difundido, a técnica de colocar ele na água, que pode injetar ele na forma gasosa ou sólida e mistura, então é simples, comparado aos outros que hoje já tem, que é o UV, você já viu esse filtro de ultravioleta? Então, a gente aí já começa a ter essas técnicas que a gente pode usar. Tem o ozônio, só que isso, para a gente implantar para sistemas públicos, ficaria muito caro. Então, esse é um ponto. E o outro ponto em relação ao cloro, que ele continua sendo muito importante, então, por isso que eu sou favorável a não eliminar ele desse sistema público, justamente por esse segundo ponto, que é o seguinte: a água chega para nós em um sistema de várias tubulações, né? Ela sai lá da fábrica de água, que é a estação de tratamento de água, e depois ramifica para todos os cantos da cidade. Pelo menos assim deveria ser, né? Ou seja, chegar para todo mundo. Então, a gente não pode garantir que nenhum pontinho dessa rede ela vai, né, romper. E se rompe, o que acontece? Ela deixa de ser hermeticamente fechada, que quando a água sai lá da fábrica, ela não teve contato nenhum com nada que possa contaminar ela. Ela saiu do tanque lá que foi clorada e vai direto na tubulação. Então, ela está íntegra, né? Como se a gente abrisse ali um alimento a primeira vez que estava empacotado, né? Então, ele estava garantido que ele não está contaminado e etc. Não teve entrada de ar nem nada. Então, a gente, como tem essa rede toda espalhada, e depois, quando chega nas edificações, tem um outro detalhe. Então, na própria rede pode ter contaminação. Então, esse cloro que a gente usou lá na fábrica para poder matar, por exemplo, aquelas bactérias do rio, da água do rio que veio, sabe? Usa um tanto do cloro para poder desinfectar aquelas bactérias, mas a gente deixa um pouquinho do cloro ainda, que é o cloro residual livre, que é esse que a gente sente chegando na torneira. Por quê? Porque se a rede se contaminar, a água tem mais um pouquinho de cloro ainda que pode, então, desinfectar aquele agente contaminante. E aí vem nessa forma nossa de edificação. Quando a gente, não é só problema da edificação, da forma que a gente edifica, né? Mas também pelo sistema nosso. Por que a gente tem a caixa d'água nas edificações? Isso aí vocês têm que saber, né? Porque vocês é que vão projetar esses ambientes que vão precisar. Por que a gente põe, né, em qualquer edificação, um reservatório de água potável? Para ter uma reserva de água, né? Não só direto assim, sei lá, se acontece algum problema nessa rede, você tem uma pequena reserva ali.
Então, porque acontece algum problema, a gente sempre acha que vai acontecer um problema, porque os sistemas, eles não, historicamente, não são confiáveis. Então, a gente pode ficar sem água. Em muitos países não é comum ter um reservatório domiciliar, não. Então, a água chega direto lá na torneira, né, aquela mesma pressão que está vindo da rua, inclusive. Às vezes tem um redutor de pressão, mas reservatório muitas vezes não tem. Então, justamente por isso, pela essa falta de confiança histórica, que depois ninguém nunca mais quis mexer nisso. Mas os sistemas, eles são montados de abastecimento de água para não faltar água. Não pode faltar água. Nem um dia da semana, nem uma hora. Isso está regimentado em lei. Então, né, se a gente pegasse ao pé da letra a lei e falasse assim, olha, não vou pôr caixa d'água aqui, porque a lei está falando que o sistema que me atende não pode faltar água. Se faltar, você pode ir lá, né, e cobrar na forma da lei. Mas, então, como a gente tem essa caixa d'água, né, quem já lavou uma caixa d'água aí uma vez na vida? Tem que lavar pelo menos 2 vezes por ano, hein, gente? Ouro Preto, então, tem que lavar até mais, porque às vezes vem mais material, né? Terra, sujeira na água, a gente sabe, né? Mas as fontes de água de Ouro Preto são muito boas. O sistema é que, infelizmente, né, deixa a desejar algumas partes, reservatórios, tubulações e tal, né? Mas a gente tem a qualidade da água muito boa. Então, lá dentro desse reservatório individual nosso, também pode criar bactérias, já viu? Gera um lodo ali, aquele lodo vai gerando bactérias lá na caixa d'água. Então, aquela água clorada, aquele pouquinho de cloro que ficou a mais, ele vai servir para isso também. Então, professor, como é que você faz? Então, olha só, aí tem um problema, né? O negócio da água mineral. Todo mundo começou a usar água mineral. Água mineral, ela é geralmente muito ácida, né? Então, não é todo mundo que se adapta a uma água. A água, quando a gente trata ela na fábrica, lá na ETA, ela tem que ter um pH sempre neutro, 7. Então, o equilíbrio ácido básico dela tem que estar bem equilibrado mesmo, bem neutro, né? Então, está próximo de 7. Você vai ver a água mineral aí, a maior parte delas estão bem abaixo de 7, 4, 5, né? Lembrando que o pH é uma escala logarítmica, então 0,1 que mudar ali muda muito, né? No final das contas. Então, a água mineral ela foi sendo pensada sempre uma alternativa para ser usada para consumir, né? Aquela história, então vou procurar uma outra água para consumir, já que o cloro a longo prazo pode me prejudicar. Né, da mesma forma que o flúor que tem nessa água pública também, né, tem vários estudos que falam que a longo prazo a gente vai consumir, então altera o sistema nervoso e tudo mais, né, várias coisas aí. Então, a água mineral, ela por ser muito ácida, às vezes ela não é a melhor opção. Essa que foi tratada, ela foi tratada para ser potável. Então, esse que é o detalhe. Então, assim, a rigor da lei, a gente poderia acreditar que aquela água que sai da torneira, ela bastava para tudo. Mas a gente sabe que o cloro, a longo prazo, pode prejudicar. Então, o consumo desse, como beber a água e fazer alimentos, ele pode ser reduzido desse cloro utilizando aí um filtro de carvão ativado. Não precisa nem desses filtros mais caros e tudo mais, que é esse de ozônio, esse de UV, né? Que você vê lá, mata 1 milhão de bactérias, né? Você vê na propaganda deles. Isso, para onde não tem um sistema de abastecimento de água, aí talvez é importante, porque não passou pelo tratamento, mas a água que passou pelo tratamento, a gente talvez tenha que reter um pouco do cloro e do flúor. E aí, esses filtros de carvão ativado que dá para a gente colocar até dentro do filtro de barro, sabe aquele reservatório de barro? Ali dentro tem o filtro, né? Tem a vela, né? Aquela vela que é o filtro de fato. Então, aquela vela ali pode ser de carvão ativado também, né? Então, o que eu faço, eu tento passar essa água da torneira por um filtro de carvão ativado. E aí tem filtros que instalam até na própria torneira, né? Na torneira você instala e tal, vários tipos, né? Então, assim, esse é o conceito aí macro, né, dessa condição do abastecimento de água.
Tá certo? Tá explicada aí a dúvida? Mas a gente vai passar para o próximo conteúdo, né? Não hoje, né? Mas a partir de semana que vem, que é o outro pilar do saneamento. Eu coloquei para vocês lá, então, o conteúdo das técnicas em drenagem. Eu queria, então, abordar um pouquinho com vocês aqui sobre elas, né? A ideia de passar o material antes é justamente para vocês trazerem aqui nesse momento as dúvidas, inclusive dúvidas aplicadas ao projeto, né? E aí, como é que é? Vocês conseguiram acessar lá já o material? Eu estou colocando nas duas formas, o PDF e estou gravando as aulas, né? Alguém já tem alguma dúvida em relação à questão conceitual colocada lá? E melhor, né? Aplicado né, no problema a ser resolvido, que seriam as edificações de vocês? Não, né? Ninguém? Ninguém acessou lá, não? É bom saber que eu não vou fazer no ritmo mais. O tempo é muito curto. Hã? Mas é porque essa semana está complicada, temos outras entregas, temos inclusive para amanhã, e realmente não tive tempo. Tudo bem. Assim, eu entendo, né? A gente. Por isso que essa disciplina até expandiu a carga horária dela, sabe? Para continuar dando ela nessa carga horária de 30 horas, é muito sufocante. Ela foi até para 60 horas, né? Dobrou a carga horária dela. Mas, assim, o propósito é o mesmo, né? E a gente entende que é uma disciplina eletiva, então a gente é sempre flexível. Então, mas o detalhe todo é que a gente tem um time, né? Dentro, e com essa coisa do regime especial que a gente está vivendo aí, remoto, o período é menor, né? Nós temos 2 meses a menos, né? Vai ser praticamente a mesma quantidade de aulas, 2 aulas a menos só, mas diminuiu 2 meses, que é mais tempo para assimilar tanta coisa e tal, tererê, né? Mas eu entendo. Então, assim, tentem aí agora, né? Porque na semana que vem eu já pensaria estar impostando as outras, né? Essas de abastecimento de água. Então, né, não deixa acumular muito, porque a gente tem que ver mais 3 pilares, né? E esse da drenagem realmente é um conteúdo maior. Então, assim, eu ia falar para vocês aqui, ó, que deixa eu abrir lá, para não assustar, que não vão ser todas com esse tanto de conteúdo, não. Tá? É só o da drenagem mesmo, porque ele é uma coisa muito importante para o urbanismo. Gente, se os demais aí quiserem também, tá? Perguntar alguma coisa, falar alguma coisa aí, pode ficar à vontade. Paulo, eu tenho uma dúvida. É sobre o imóvel mesmo. Uhum. A minha casa, ela fica no 2º nível, e aí as nossas caixas d'água ficam na laje, que é o terraço da casa de cima. Isso seria um problema? Porque igual eu não consigo... A moça lá é um pouco chata, ela não vai deixar entrar lá, tirar foto. Não, assim, ô Júlia, não teria problema não, né? Você até me mandou um desenho, não foi? Por e-mail. Isso. Veja bem, isso você fala na República onde você está morando, né? Isso, na casa onde você mora. Mas pode ser a casa, por exemplo, dos seus pais ou outro lugar também. O legal é vocês terem a planta, né? Para poder depois locar esses equipamentos lá. Agora, tem uma parte, eu até deixei aqui no Moodle para vocês verem, então quem não participou no dia aqui dessa aula, que eu falei sobre os elementos do projeto de melhoria, né? O que tem que ter nesse projeto, quais são as 3 perguntas-chave, né? A Aline que participou, lembra, Aline? Aí, com isso aí, eu vou tentar formular melhor a resposta para você, tá, Júlia? Mas a Aline lembra? Quais são as... Porque eu lembro que a Aline participou, né? Eu assisti a aula. Ah, ótimo. Então, você lembra quais são as 3 perguntas-chave para responder no projeto? Né? Nossa, eu não lembro. Eu até anotei, mas eu não lembro. Então, ótimo, pelo menos você anotou lá, né? Então, olha só, as 3 perguntas-chave. Então, esse conteúdo aqui você viu, né? Da aula 4. Sim. Volta nele mais depois, então, para te ajudar a estruturar. Então, as 3 perguntas-chave que falam, que a gente traz,
dentro desse conceito de projeto de melhoria, é o seguinte: quais são as demandas que eu tenho para os 4 pilares do saneamento? Então, vamos lembrar, nós vamos fazer o projeto contemplando os 4 pilares do saneamento. Quais são os 4 pilares do saneamento? São águas pluviais, abastecimento de água, esgotos e resíduos sólidos. Isso aí. Então, quais são as demandas que eu tenho lá, por exemplo, para drenagem pluvial? Né? Eu tenho aqui, qual que é a área que eu tenho de drenagem? Eu tenho uma cobertura, eu tenho um pátio e tal, como que está a minha edificação em relação ao lote? Eu estou impermeabilizando muito, não estou? Que isso aqui vai influenciar na quantidade de água a ser drenada, né? Então, essa é a demanda que eu tenho, tá? Eu não tenho cobertura. Então, beleza, né? Então, você não tem aquela área, mas é impossível, né? Nenhuma edificação a gente tem uma cobertura, né? Pode ser um telhado ou pode ser uma cobertura em laje, mas você vai ter ela ali, né? A princípio das edificações, né? Então, essa primeira pergunta é que você tem que pensar, será que eu vou conseguir responder aqui nessa edificação que eu escolhi? Então, talvez você vai restringir o acesso, então o ideal era você fazer essa pergunta. Então, por exemplo, para a drenagem pluvial, que é esse tema que a gente está vendo no momento técnico, né, que eu passei para vocês lá, né, do conteúdo técnico da drenagem. Então, a pergunta em relação à drenagem é o quê? Qual que é a área que eu tenho dentro aqui da minha edificação que vai gerar água pluvial? Né? E assim, num segundo momento, a gente pensar assim, sempre na resposta quantitativa. Então, qualitativa, né? Qual que é a área que eu tenho para, né, pensar em drenagem pluvial? Né? E a quantitativa, se for possível, quanto de área que eu tenho que vai gerar drenagem pluvial e quanto de drenagem pluvial que eu teria que ter aqui, que eu tenho, né? Mas isso aí é uma coisa que, a princípio, aqui a gente não precisaria. Era fazer um cálculo de hidrologia, mas a gente não vai dimensionar estruturas hidráulicas, tá bom? Mas seria mais específico falar nessa quantidade de água a ser drenada. Da mesma forma, para o abastecimento de água. Qual que é a minha demanda de água aqui? Quantas pessoas eu tenho? Eu tenho banheiro, eu tenho lavanderia. Então, pensar na demanda. Aí, beleza, para os 4 pilares: água, esgoto, drenagem e lixo. Na sequência, eu tenho uma outra pergunta, Júlia. Eu sei as demandas. Então, para resolver as demandas, se for uma edificação existente, lembrando que o projeto, gente, pode ser uma edificação que vocês estão fazendo de outras disciplinas ou um outro projeto seu aí. Não precisa ser uma edificação existente, não, tá? Mas se for existente, você vai levantar a demanda, aí você passa na sequência, inevitavelmente, para quê? Qual que é a segunda pergunta? O propósito nosso é melhorar aquele ambiente. Então, primeira coisa, eu tenho que saber o que eu quero aqui nesse ambiente, que é as demandas. A segunda coisa, o que é? Vem a lógica, se o ambiente já existe. Seriam as oportunidades ali? O que temos lá nesse ambiente para resolver o problema, ou resolver a demanda, certo? Essa é a lógica. Ainda mais se a gente está falando em melhorar algo. Então, é algo que tem ali que existe. A gente está falando que vai melhorar do ponto de vista da sustentabilidade, né? Então, como que eu vou melhorar isso? Então, eu tenho que levantar. Então, por exemplo, no caso da drenagem pluvial, o que eu tenho aqui para resolver a situação da água pluvial na minha edificação? Eu tenho aqui as canaletas. Não tem canaleta nenhuma. Isso é um ponto importante, porque a canaleta vai ser, por exemplo, uma base para a gente conduzir essa água pluvial, por exemplo, para levar para um sistema de captação de água de chuva, para conduzir, por exemplo, um telhado verde, né? Eu só tenho a canaleta, mas não tem. Então, quais são aqueles outros elementos das instalações sanitárias do sistema de drenagem pluvial? Quais são? Vocês aí que, né, projetam essas edificações, inserem lá no projeto arquitetônico lá das edificações, quando vocês vão representar lá.
tem a canaleta. Né? Oi? São das permeáveis? Não, depois da canaleta, a água vai para onde? Quem fez essa disciplina deve ter até dimensionado essas coisas, né? Viu como é que dimensiona isso, né? Porque o CAL autoriza vocês a fazer instalações hidráulicas, não autoriza? Então, aí é uma atividade que a escolha SUS depois querer fazer ou não, mas você está no contexto da arquitetura, então não é coisa só de engenharia, não. Depois que a água passa pela canaleta, porque recebeu ali do telhado, né, da cobertura, ela vai para um conduto, não vai? Isso. Eu tenho esse conduto aqui. Opa, então metade do caminho, por exemplo, para colocar um reservatório de água pluvial, para depois reaproveitar, eu já tenho. Então, é conhecer as instalações, o que eu tenho para resolver os problemas da drenagem. No caso do esgoto, lá não tem rede não, mas tem uma fossa. No caso do abastecimento de água, lá eu tenho a água da rua. Então, no lixo, lixo não tem nada, só tem aquela lixeira da cozinha lá e do banheiro. Então, não, lá na edificação, lá é um prédio maior e tal, então tem uma área para poder disponibilizar o reciclado, o orgânico, né? Porque, inevitavelmente, as edificações têm que pensar, né, nesses elementos, por exemplo, no resíduo. Então, essa é a segunda pergunta, Júlia. E vem logo, então, a terceira, que vai ser o raciocínio dessas duas primeiras. Eu tenho essa demanda, eu tenho essas instalações lá, então, como que eu estou propondo melhorar isso? Que vem, então, quais são as propostas de melhorias? Né? Aí as propostas de melhoria, então, por exemplo, para instalar um teto verde. Ora, então, o que eu precisaria de ter uma instalação para isso? Primeira coisa é falar, olha, será que a laje lá sustenta o meu projeto? Ela sustenta, mas vai ser um teto verde com uma camada mais fina, que vai ter uma demanda de carga menor. Isso está lá, né, falando naquela última aula que eu mandei para vocês lá da drenagem, que uma das técnicas, né, localizadas é o teto verde. Existem vários tipos de teto verde. Mas, para poder instalá-lo, eu preciso saber, né, essa segunda pergunta aí, que é o que eu tenho de instalações no local, né? Então, conecta. Então, Júlia, você tem que fazer, inicialmente, ver se essas três perguntas, principalmente a primeira e a segunda, né, você vai conseguir fazer nessa edificação. Certo? Você vai conseguir informações da primeira e segunda pergunta, né? Qual que é a demanda? E o que eu tenho instalado? Para, então, depois vir falando, olha, em função da demanda que eu tenho instalado, eu estou propondo melhorar isso e aquilo. Tá bom? Aí, assim, a ideia é vocês trazerem aqui já as dúvidas de acordo com aquilo que vocês estão trabalhando. Eu vou trazendo o conceitual, vocês vão tentando aplicar esse conceitual lá e trazer para cá as dúvidas, né? Tá? Aí, gente, mais alguma dúvida, assim, dessas coisas passadas? Não? O que eu queria apresentar para vocês aqui na sequência, então, era uma síntese sobre essas técnicas de drenagem pluvial, tá bom? Vamos fazer assim, eu vou dar um sprint aqui nas informações, que é um PDF que eu deixei para vocês, o último, que é esse geralzão, que eu pego, antes tinha 3, deixa eu abrir o Moodle lá e dar uma apresentada para vocês em relação ao conteúdo, já que vocês não estão, né, dando para acompanhar. Está justificado aí e tudo mais, não tem problema não, mas vamos formar aqui. Então, vocês estão vendo o Moodle aí, né? Veja bem, essa primeira aula aqui, que está P1, que são a introdução. Isso aqui é muito importante do ponto de vista da compreensão do elemento urbanístico. Porque a forma que a gente urbaniza impacta tanto a drenagem pluvial e como está impactando. Que aí vai vir aquele conceito para nós
Eu vou trazer isso mais na aula aqui, tá? Nos slides que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas não deixa de assistir um pouquinho isso aqui, não, que vai trazer essas informações mais detalhadas, dessa compreensão, né, da relação da forma de urbanizar com as consequências aí com a drenagem pluvial. Aí, a gente, então, faz, então, a consideração que existe, né, essas duas formas de trabalhar a drenagem pluvial do ponto de vista da arquitetura e urbanismo. Uma é a drenagem dentro da edificação, que é com esses elementos que a gente falou aí, né, das instalações hidráulicas, né, e a outra é a drenagem urbana, a drenagem da cidade. E a gente está vendo que as duas não estão funcionando, né? Todas as cidades que a gente tem um adensamento maior, e principalmente aquelas que estão próximas de rio, canalizaram rio e tal, nessa época do ano que chove muito, dá problema. Então, é por isso que a gente tem que pensar em técnicas sustentáveis ou técnicas que vão além dessas coisas convencionais. Então, aí que vem essas técnicas que eu começo a apresentar para vocês aqui agora, que todas elas são possíveis aí de serem implementadas no entorno do lote, que são essas aqui, ó. Então, das drenagens pluvial, são essas técnicas lineares, AP2, vou mostrar aqui no slide. Então, está detalhando bem, né, vantagem, desvantagem, para você analisar a viabilidade de implantar isso. Então, essas no entorno do lote. E essa aqui, ó, que é a localizada, que eu vou colocar o vídeo dela para vocês, tá? Coloquei só o PDF, que são as localizadas, encerra, então, esses grupos de técnicas. E aqui esse quarto aqui, ó, esse último aqui, arquivo, é o arquivo, então, que eu vou apresentar para vocês aqui, que é uma síntese desse trem todo aqui, tá bom? Então, o conteúdo é esse, né? Tentem aí trocar o canal, né? O canal lá favorito do YouTube por esse canal aqui, que eu acho que vocês não vão perder, não. Pelo menos nesse momento, né? Então, deixa eu dar uma geralzinha aqui. Porque esse método até acho interessante, a gente, assim, isso da forma presencial, pensou muito em fazer. Era disponibilizar o conteúdo e falar assim, o nosso encontro não vai ser para poder apresentar o conteúdo, não. Eu acho que, a partir desse momento, quando a gente voltar para o momento presencial, eu vou propor isso, sabe? Vamos encontrar só para discutir as dúvidas, porque a gente fica fazendo essas aulas para apresentar coisas conceituais, aí dá um exemplinho, não sei o quê, e aí, assim, às vezes não fica tão emocionante. O emocionante é chegar né, e vocês já conheceram o conceitual e vamos pensar, né, em como aplicar o conceitual no dia a dia. Mas vamos lá, vamos passar um pouco, então, dessa síntese do conceitual. Vocês estão vendo aí o slide, né? Sim, sim. Beleza. Então, olha só, a gente precisa sempre refletir nas condições. Eu já falei isso antes. Olha, como se constitui o sistema público convencional de drenagem pluvial? É aquela infraestrutura de drenagem pluvial, né? Com as redes, boca de lobo, que o povo acha que é lata de lixo, né? As galerias que fecham os rios urbanos todos e faz os Boulevard à vida, Boulevard lá de Belo Horizonte à vida, né? Boulevard Arrudas. Então, essa forma de tirar a água como se a água fosse um demônio, né? Vamos tirar esse demônio daqui e joga lá para baixo. Mas lá para baixo vai dar problema também. Então, e é concreto, né, gente? É concreto, a infraestrutura é caro. Obra de drenagem é caro para dedéu, sabe? Muito caro. Porque a infraestrutura, né, é uma infraestrutura grande porte, tem que mexer muito, tem muito maquinário. E, então, assim, esse conceito a gente precisa rever. E ele não está funcionando. Porque, além de tudo, tem uma coisa muito importante nessa questão do sistema convencional, sabe o que é? Nós que mexemos lá, fomos, né, nós fomos treinados para poder dimensionar essas tubulações, né, lá na engenharia sanitária. Então, só que a drenagem pluvial, você sabia que ela tem um risco, a gente assume um risco. Aquela obra de drenagem que a gente fez pode ser a mais cara que o prefeito colocou a placa, falou, eu gastei 100 milhões de reais aqui na bacia do Arrudas.
Tem o risco, a gente calcula, o risco é em função da chuva, a gente calcula a capacidade de suporte das galerias, das tubulações, das bacias de detenção enorme, né, aqueles piscinões lá, em função de uma determinada chuva. Mas aí vem São Pedro, nessas mudanças todas que a gente está tendo do planeta aí, né, climáticas, está alterando esse regime de chuva, a gente está vindo com chuvas muito mais intensas em pouco tempo, esse é um problema gravíssimo para nós. Então, vocês vão ver que tem técnicas aqui da drenagem, por exemplo, como o teto verde, que ajuda justamente nessa chuvas intensas, esse é o problema, que é muita chuva em pouco tempo, aquele torozão que cai em 10 minutos, aquele é pior do que o toró que cai, por exemplo, em 1 hora, porque chega muita água ao mesmo tempo na galeria e aí o trem transborda. Então, a gente dimensiona por uma determinada chuva, vai ser para uma chuva de 100 milímetros. Esse ano cansou de cair chuva acima de 100 milímetros. E 100 milímetros é galeria grande, é coisa grande. A gente calcula lá para chuvas muito menores e tempos de recorrência. Aí tem um outro elemento, é uma chuva que só cai a cada 5 anos, mas aí um dia vai cair a chuva que só cai a cada 6 anos, 7 anos, 8 anos. Então tem uma probabilidade muito grande o sistema não funcionar, certo? Esse sistema convencional que a gente projeta, ele é projetado para não funcionar. É fato. Ele vai funcionar até um limite, mas a natureza a gente não controla. Ainda mais, né, fazendo esses impactos todos aí, e aí está mais descontrolado ainda, está mais imprevisível. A gente tinha uma previsibilidade muito, quase que certeira das chuvas, e hoje está muito imprevisível. Então, cada vez mais frágeis esses sistemas convencionais de drenagem. Então, e como se constitui aí essa outra parte da drenagem, mas pensando dentro das edificações, né? A gente sabe que muitas vezes não tem nem a canaleta, né? Então, assim, o sistema não tem o básico, né, para drenar bem essa água das edificações do lote e levar até a rua. O ideal não era lançar a água pluvial no meio da rua. A gente não é assim que é o sistema? Não lança, não é na sarjeta? E olhe lá, né? Sarjeta é na melhor das hipóteses, né? Mas vem a cachoeira lá de cima do telhado, né? Vem a água toda de qualquer jeito lá do lote, né? Então, assim, mas o ideal era essa água chegar direto na galeria, mas ninguém faz isso. Então, essa água chega de qualquer jeito na rua. A rua acaba virando, né? A via, a calçada acaba virando aí essa canalização. Então, uma coisa também que não está funcionando bem, né? A gente sabe. Aí as perguntas são essas daqui em diante, para a gente, então, fazer um pensamento aí mais evoluído sobre as coisas. Precisamos melhorar o manejo das águas pluviais? Por quê? Quais são as técnicas que podemos adotar para melhorar a drenagem nas unidades prediais? Considerando aí que a maior parte dessa água pluvial da cidade é gerada nas unidades prediais, nas edificações e nos lotes, que é a maior parte que se constitui a cidade, né, convencional aí. E quais são os impactos e viabilidades, né, o que vai tornar viável dessas técnicas para as unidades prediais sustentáveis e para o seu meio, né, o espaço urbano ali. Então, impacto ambiental, impacto social, impacto econômico, né, da mesma forma, as viabilidades disso. Então, em cima dessas duas últimas perguntas, é que a gente, então, vem trazendo as técnicas, tá? Só para reforçar, então, aquela terceira pergunta, que é falando se precisamos melhorar lá o manejo das águas pluviais, tá? Então, o que eu trago para vocês de conteúdo, a primeira aula traz a resposta para essa primeira pergunta. E as duas últimas aulas, que vem falando das técnicas, traz, eu acredito, respostas para essas duas perguntas aqui, essas duas últimas, tá bom? Então, essa questão do efeito da urbanização, ele gera lá, né, esse aumento populacional, gera lixo, muda, né, a superfície do solo, né, com esse uso e ocupação, né,
A gente tem uma vertente desses efeitos da urbanização que é relacionada aos problemas da poluição, que é essa primeira aqui, né? Todas essas sequências de ações aqui, gera esgoto, vai gerar o lixo, né? Que vai contaminar, vai poluir o rio, por aí vai. Mas nós não queremos ir nesse caminho aqui, não. Nós queremos ir nesse outro caminho aqui, ó. Que a partir do momento que a gente, né, impermeabiliza a área, né, dessa forma desordenada, a gente, então, altera também, quando a gente ocupa o espaço urbano, a drenagem, porque o solo natural, seja lá uma pastagem, uma mata, ele tinha um caminho natural da água, tanto do rio, quanto até do próprio solo. Aí a gente vem lá, pega o rio, que era todo, né, meandrado, ele fazia aquelas curvas todas, e isso aí é favorável para reter, né, a velocidade da água. A gente vai lá na cidade, não, vamos fazer um rio aqui, todo retificado, porque eu preciso de aproveitar o máximo possível aqui o espaço urbano. Então, isso altera a drenagem, né? A gente altera também o microclima, né? Alterando esse microclima e gerando mais área impermeável, inevitavelmente, eu vou mudar o escoamento superficial. Então, eu vou aumentar aquela água que, ao invés de infiltrar, né, como se fosse o solo natural, a água de chuva infiltraria, se está impermeabilizado, né, um asfalto, um concreto, né, qualquer outro material que a gente vem introduzir ali, né, de origem humana aí, produzido pelo homem, vai impermeabilizar de alguma forma e vai, então, aumentar essa quantidade de água. Então, essa quantidade de água vai ajudar a gerar um pico, né, que é aquele monte de água de uma vez só naquelas estruturas de drenagem, né? Então, isso tudo aí vai acabar, então, gerando esse impacto, né, no sistema de drenagem devido a essa questão da urbanização. Então, o elemento urbanístico que traz, né, um deles, né, não somente aquele de retificar o rio, né, lá em cima que a gente viu, né, então, inicialmente a gente impermeabiliza ou retifica, e também quando a gente ocupa muito, a gente mexe no microclima, né? Isso a gente vai mexer em todas aquelas variáveis da água, da drenagem, e aí vai gerar, né, o problema no rio, nos corpos receptores. Mas falando dessa ação aqui, ó, de impermeabilizar, talvez ela seja a mais relacionada ao processo urbanístico, e aí, para traduzirmos de fato num elemento físico, eu acho que aquilo que mais representa essa tal dessa impermeabilização em relação à drenagem, né, essa impermeabilização, um dos prejuízos dela, né, maior seria para a drenagem pluvial, e aqui está o motivo. Então, que é nesse tal desse coeficiente de escoamento superficial. Isso eu explico lá naquela primeira aula, mas eu fiz questão de trazer ele aqui, porque, veja bem, essa segunda tabela, isso aqui é o elemento físico, para vocês entenderem, então, dessa alteração da superfície, impactando, então, de fato, na drenagem pluvial. Então, desse espaço urbanizado. Olha como que era esse tal desse coeficiente de escoamento. Vou explicar ele, tá? O fundamento dele. Lembrar que o fundamento dele, eu acredito que vocês já possam ter visto isso na disciplina de saneamento lá, né? Mas olha só, quando a gente tem uma cobertura com grama, uma cobertura natural, né? Mesmo com um solo mais arenoso, com um solo mais pesado, tem mais argila e tal, olha como que é o tal desse escoamento. Olha, esse 0,08 seria assim, falar que é 8%, no caso aqui, ó, 8% da água de chuva que cair ali vai virar escoamento superficial. Só 8%. 92% vai infiltrar. E olha o que acontece passando aqui para essa tabela de cima, ó, que é depois que a gente reveste, né? Lança nessa área superficial esses materiais que a gente usa aí no processo de urbanização, né? Das vias e por aí vai. Então, do asfalto até o bloco de concreto vazado, né? Não, esse aqui, por último, esquece agora. Vamos só falar aqui desses três primeiros. E esse terceiro aqui, ó, até quebrar esse mito aqui junto com o paralelepípedo, né? Tem muita gente que acha que o paralelepípedo e o bloquete do intertravado é um pavimento sustentável, está muito enganado. Porque, olha só, o que está falando esse número para nós aqui? Ó? Então, por exemplo, o bloquete
Está falando que 78% da água pluvial que cair nele, ela vai escoar. Então, só vai infiltrar 22%. Isso não é sustentável. É 78%. E isso não é porque o bloquete ele absorve água, não. É por causa das juntas, né, do bloquete ali, do intertravado. É ali. Mas todo mundo já viu como que a rua fica depois de uma semana que instala isso. Ainda mais depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aquelas juntas ficam seladas, não passa nem Deus ali, quanto mais água. Né? Então, aquilo ali fica totalmente impermeável, fica parecido com asfalto, ou mesmo concreto lançado. Da mesma forma o paralelepípedo. Né? Aquelas áreas ali entre uma peça e outra, elas vão se comatando, vão sujando e tal. Então, olha o que fala o asfalto. 95% da água que cai nele vai virar escoamento superficial. Então, a gente saiu de uma condição onde que era 8% para 95%. Esse é o resultado da urbanização do ponto de vista, né, dessa forma que a gente urbaniza, com esses materiais, né, da forma que a gente ocupa o solo, aqui do ponto de vista da drenagem pluvial. Tá? Esse é o conceito físico do resultado. Né? E aí, inevitavelmente, vai acontecer isso, porque vai gerar tanta água que o Arrudas não vai suportar, rio nenhum urbano suporta, porque ele suportava antes, quando a natureza criou ele ali, era 8% daquela água que caía na bacia, porque as outras 92% infiltravam. Agora, está falando o contrário, ele tem que suportar o riozinho de 8% para 95% da água da bacia, não cabe ali, não cabe, nem se Deus quisesse, não ia caber. Então, né, essas soluções convencionais em drenagem, elas, então, promovem esses prejuízos, né, e essa dificuldade aí, né, nas grandes cidades, aí, com esses problemas de cheia, tá? Então, na primeira aula lá, eu trago bem esse conceito, esses elementos. Então, para quem ainda não é familiarizado com essa questão da drenagem, da relação com a urbanização e tal, aí no final eu já começo a atacar as técnicas de uma forma geral, os conceitos. Então, a gente então sai desse conceito convencional da canalização, né? Que a gente então tem nessa figura, mostra para a gente aqui, a gente tem a área, né, a superfície impermeável, né, a chuva cai sobre ela, e aí vai acumulando, eu só vou tendo que aumentar a tubulação. Eu saio de uma tubulação de drenagem, de uma via, aí quando junta com mais vias numa avenida, já tem que ser um coletor maior, aquelas manilhas de concreto grandona que a gente vê aí, e depois acaba gerando, vai juntando um coletor com o outro, né? E aí eu vou gerar a galeria. Então, eu só estou acumulando água, é lógico que no final tem que ficar um trem imenso. E aí, esse gráfico aqui, ó, representa bem essa situação. O problema da drenagem é assim, eu tenho água para poder drenar num determinado tempo. Eu tenho que escoar aquilo, né, antes que me cause problema de circulação principalmente, né, nas vias e tudo. E aí, esse Q aqui, ó, é a quantidade de água, é a vazão. Então, ela só vai aumentando, ó. Vai aumentando, né, durante a chuva. Então, a chuva, se ela for intensificando. E o tempo, olha aqui, olha, o que acontece? Eu acumulei muita água em pouco tempo, tá vendo? O pico aqui é muita água em pouco tempo. É isso que esse sistema promove. Ele está todo conectado. Então, lá na hora que eu conectar uma rua com a outra, uma avenida com a outra, um bairro com o outro, chegou muita água, escoei muita água em pouco tempo. Então, aí que começa a ter, né, a situação de transbordar aí dessas galerias. Então, não funciona. Eu expliquei isso antes, né? Por que não funciona? Porque a natureza, ela tem lá, né, as suas condições. Então, ela não vai funcionar sob as condições que a gente quer. É ela que determina. E aí, no outro conceito que a gente tem, que é o conceito da reservação, aí eu já incluo outros elementos, que é a infiltração e até o aproveitamento da água de chuva. Então, agora a gente vai tratar, lógico que parte da água, ela vai ter que ser, a gente não vai conseguir reter toda a água,
né? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, uma bacia de infiltração, né? Como as trincheiras que estão lá na segunda aula, as próprias valas de infiltração. Isso a gente vai retendo no lote ou vai infiltrando no lote, se o solo é propício, se o lençol freático é propício. Então, eu vou diminuindo a quantidade de água, né, dessa forma, retendo e filtrando, até chegar naquele momento lá que eu não consigo mais reter e filtrar, eu preciso de escoar isso, né, numa galeria pública, então eu diminuo essa quantidade da água. Olha aqui o gráfico, olha. Com essas técnicas, então, eu diminuo aquele pico, né, não tem mais aquele pico, eu distribuí essa água ao longo do tempo, né, então o que é muito melhor escoar toda essa água com mais tempo, com um volume menor, que aí eu não concentro tudo de uma vez e não transbordo, né? E aí tem as técnicas, então, né, que vão lá desde os pavimentos permeáveis, né, que a gente está vendo os blocos vazados, fazer esse papel, né, mas aí só para, voltando um pouquinho, essas técnicas aqui a gente vai dividir em 2 grupos, aquelas que a gente vai falar que são as lineares, que pode ser distribuída, né, ao longo da superfície, né, como, por exemplo, os pavimentos, por exemplo, as áreas verdes, né, que a gente tem junto às vias, aí vem o jardim de chuva, que a gente viu, né, vai ver lá na segunda aula, nas técnicas lineares, e também tem as técnicas localizadas, que são aquelas que a gente já começa a implementar direto na edificação, como o telhado verde que eu tinha falado, e o sistema de reservação de água que vai incidir na cobertura, que pode ser o reservatório individual ou o sistema de aproveitamento de água de chuva. E aí, então, a gente tem esses 2 grupos de técnicas, cada grupo está em uma daquelas aulas, né? Das técnicas lineares, então, tem esse objetivo aí de reter e infiltrar água, então, isso é um conceito importante a gente assimilar. Como que eu vou fazer diferente? Ao invés de ficar só canalizando, tirando o lote e canalizando, eu vou, então, pensar em reter parte dessa água no lote, ou mesmo na edificação, ou infiltrar, né, que dá para usar mais de uma em algumas vezes, né? Isso se o lote favorecer, se o solo naquele local favorecer. Então, eu diminuo, né, esse volume de água. Então, olha aqui, olha, o propósito disso é melhorar as condições de escoamento da bacia, né, onde estão inseridas essas edificações. Então, estou fazendo isso para melhorar as condições de escoamento. Como? Reduzindo aquelas vazão de pico, aquele volume todo de água em pouco tempo, e aumentando o tempo de concentração dessa bacia. Então, a água fica mais tempo na bacia, então ela não chega toda ao mesmo tempo na rede. Isso é melhor para nós. E esse mais tempo na bacia favorece até outros eventos, por exemplo, a infiltração, a recarga do lençol freático, processo de evapotranspiração, né, e tudo mais. Essas aqui, nós vamos ver algumas, vou só exemplificar, né, detalhadamente estão nas aulas lá, em termos de constituinte, viabilidade, né, dicas de concepção, tudo está nas aulas lá, tá? Essas aqui são mais adequadas para, então, como eu tinha falado antes, para inserir no entorno da edificação. Então, quais são elas, né? Lembrando que a gente traz aqui 4, mas podem ter outras, né? Cada dia mais a gente vai, mas essas são as mais utilizadas, né? A tecnologia vai sendo, né, sempre reinventada e aprimorada, né? Então, as trincheiras de infiltração e ou detenção, né? Que são essas valas que a gente faz e preenche com material aí granular, poroso, então, que vai dando capacidade, então, da água entrar ali, ficar retida, e aí ela fica retida e depois sai com o tempo, ou então, se o solo favorece, ela pode infiltrar, né? Então, nesse desenho aqui a gente vê, né, uma figura esquemática, né, dessa água vindo da superfície, né, incendindo aí na trincheira, nessa vala cheia de material aí, material poroso, onde vai, então,
acumular essa água ou então infiltrar, né? Uma outra técnica que a gente tem, né, semelhante aí, com essa depressão no solo, seria as valas. Então, aqui eu não estou usando, né, basicamente ela se difere da trincheira, retirando, então, aquele material granular que estava aqui dentro, aquele material, a pedra, né, que a gente tem aqui, brita, geralmente uma brita maior que a gente usa lá na trincheira de brita 3 e tal, né, aqui não tem, mas aqui é lógico que tem algumas restrições de uso, né, lembrando assim, a primeira coisa em relação à vala, ela não é projetada para servir de piscina, não, de lago artificial, não. Então, ela é projetada para ou retirar a água, no entanto que esse desenho demonstra aqui, ó, a água ela vai passando, né? Então, a água, ou então ela infiltrar em poucas horas. Mas é lógico, em locais abertos, onde tem circulação, sempre é bom, assim, avaliar a questão de possíveis acidentes, né, de pessoas, e inclusive avisar as pessoas que esses locais, na época da chuva, eles, né, ficam inundados. E aí aqui tem uma figura esquemática, né, onde a gente demonstra aí que essa água pode vir tanto da via quanto de uma calçada, né, e ela vem de forma distribuída, não vem pontual, e basicamente nós temos, né, uma camada, né, de vegetal e abaixo dela um solo preparado para essa camada vegetal, né, justamente para poder não ter ali uma erosão, né? Então a vegetação serve para isso, né? Não ter uma erosão e gerar aquele buraco ali, transtorno e tudo mais, né? Então é um equipamento bem simples. Já começamos a sofisticar um pouco, né? E em função dos problemas que a gente tem cada dia, né? E cada vez mais está ficando mais recomendado, né, os pavimentos permeáveis, né? Tem mitos aqui que é muito importante vocês verem de uma forma mais detalhada lá na aula, né, como eu já tinha adiantado, o tal do intertravado. Se o intertravado não for poroso, o bloco, e se o pavimento não for, né, já quero adiantar aqui, se o pavimento, né, as camadas abaixo do revestimento, a subbase ali, base, né, o leito, não forem preparados para ser permeáveis, de fato, ele não vai ser, tá? Então, é mito o intertravado sempre ele ser permeável, não. Então, em termos de revestimento, a gente pegando aquela camada lá da superfície, a gente tem, então, o revestimento permeável de material poroso ou vazado, tá? O revestimento. E aí, o asfalto e o concreto aqui, né, moldado em loco ou em peças pré-moldadas. Então, a gente está vendo aqui um exemplo de um asfalto poroso, né, assim como de um bloco de concreto poroso. Então, a água vai passar por dentro deles, né, como se fosse pegar lá aquela pedra pómez, assim, que o pessoal usa aí, né, na manicure, no pedicure lá e tal, né, põe ela debaixo da torneira assim, vocês vão ver a água passar por dentro, né? É da mesma forma, isso é feito retirando aquela areia fina que usa nessa massa para fazer esses materiais aqui, então eles conseguem tirar o máximo possível para gerar o máximo de poros aí dentro, né? Para a água, então, passar aí. E a gente tem um outro tipo de revestimento, que é os blocos vazados, né? Que o pessoal usa muito com piso, concilia, às vezes, né? Com piso grama e tal, né? Então, ele é permeável pelo fato dele ter essas áreas vazadas, né? Então, a área vazada é muito grande, né? Então, assim, tem que permitir a passagem rápida de água, né? O revestimento permeável, que é ali o primeiro elemento do pavimento permeável, né? Que é esse revestimento permeável. Isso com intervalo de tempo compatível com a chuva, né? Então, tem que passar rápido, evitando que a água se escoe, crie poças, né? Garantindo, então, que essa água seja infiltrada, né, no pavimento, resultando, então, num baixo coeficiente de escoamento superficial. Não sei se vocês lembram lá naquela tabela, acho que aqui na frente vai ter o coeficiente, tá? Vamos ter ele aqui. Mas, assim, só para mostrar aqui um funcionamento um pouco desses dois, em termos de constituinte, né, e tudo mais, né? Então, olha só, nesse primeiro caso aqui, vamos ver aqui, ó, deixa eu só, isso.
A Constituição, aqui, olha, quando a gente está utilizando lá, por exemplo, né, um concreto, né, ou um asfalto poroso, né, que a gente viu lá, pode ser o bloco ou mesmo o próprio asfalto. Então, a gente tem aquela camada granular embaixo, né, as camadas que vão dar sustentação para ele. Né, e a água, então, vai incidir sobre ela, né, até chegar no solo. Né, e uma camada que pode ocorrer, né, no final, né, quando prevê essa infiltração no solo, é uma manta, né, para reter esses materiais finos. Então, por exemplo, esses poluentes que possam estar na superfície lá, né, por exemplo, resto de óleo, né, de carro, né, tudo que a gente vai jogando na via pública, né, então a manta geotexto ajuda a segurar isso para não infiltrar no solo e, por exemplo, chegar no lençol freático. Os constituintes aí, né, típicos, no caso aqui, esse segundo aqui do piso grama, né, ele usado, né, o revestimento vazado, né, usado aí como piso grama ou não, né, a gente também tem uma camada para assentar ele, né, de material granular aí, com areia, depois aumentando a granulometria com uma brita, né, uma transição aqui de um material também pode ser utilizado para dar sustentação. Aí tem a manta geotêxtil, né, para segurar isso, tem mais uma camada até chegar ao solo. E isso aqui, quando se prevê a infiltração. Vocês vão ver lá na aula que a gente tem outros pavimentos, tem um pavimento que é montado para infiltrar água, que é esse aqui, quando o solo permite. Ou o solo aceita a infiltração. Ou quando o lençol freático não está muito próximo da superfície. Então, eu posso fazer para infiltrar água. Então, resolve o meu problema ali. Mas é lógico que não são todas as chuvas. Aquelas chuvas excepcionais vai começar a ter uma poça de água ali. Então, ele tem a limitação que vai ser em função do que o solo lá embaixo vai ser capaz de infiltrar, né? Lembrando, porque o pavimento todo ele é mais permeável do que o próprio solo, né? Por isso que a água vai infiltrar. Agora, tem outras formas de pavimento, vocês vão ver lá, que vai ser para deter água, porque o solo, às vezes, ele não é propício a infiltrar. Então, o pavimento, aqui embaixo, em vez de ter uma manta geotextil, a gente tem uma membrana impermeabilizante. A água fica toda retida aqui dentro, como se fosse um reservatório debaixo do revestimento. E aí essa água sai lá na frente quando encontrar uma galeria ou quando encontrar um rio. Então, como se a água passasse por debaixo de nós ali no revestimento. Ela fica toda aqui dentro. Então, a gente explica isso lá na outra aula e tudo mais. E aí, o resumo de utilizar isso em termos do parâmetro urbanístico é esse número aqui, né? Então, enquanto a gente tem lá, né, um bloco de concreto, um concreto com 95% de água que vai escoar, nesses materiais aqui de revestimento, tendo um pavimento adequado, olha só, é 3%. Volta lá aquela condição de solo natural, né? Chegando aí, no caso de concreto poroso, olha só que impressionante, hein? O bloco vazado é 3%, e o concreto poroso e o asfalto poroso chegando aqui a menos que 0,5% da água, menos do que 1%. É 0,5% da água que cair ali de chuva vai virar escoamento. Uma outra técnica é o jardim de chuva, que a gente vai utilizar dessas técnicas lineares, que são aí utilizadas, né, próximo, junto à margem das calçadas ou na própria calçada, instalado dentro da calçada, que é nesse caso aqui, né? Então, a gente explica direitinho lá, né, o funcionamento, né? A água, então, está nesse escoamento aqui da sarjeta, ela vai entrar, né, nessa área aqui, né, onde tem essa telinha aqui por cima, né, do jardim, vai passar pelo jardim, então parte dessa água vai infiltrar no jardim e parte dessa água vai seguir o caminho. O interessante aqui do jardim de chuva é que ele, além de ajudar no volume de água, e ele retém água, então é como se fosse uma esponja. Ele é como se fosse uma esponja. Parte da água a plantinha vai usar, parte pode infiltrar se o solo for adequado, e parte vai ficar ali naquele canteiro, né? Que ele é um canteiro. E aí, na medida que esse canteiro vai saturando, então vou lembrar da esponja. A esponja a gente vai jogando água nela,
aí tem uma hora que a esponja já não consegue mais absorver água, ela começa, né, a liberar a água, né? Então, é isso que ocorre nesse equipamento aqui, e é um princípio muito parecido de esponja com os teto verde também. Então, ele vai saturando, e aí, depois que ele satura, ele começa a liberar essa água. E o interessante, então, aqui ocorre o fenômeno de retenção de água, né, que nós vimos que isso é que a gente quer para melhorar o escoamento da bacia, e ocorre também o fenômeno de tratamento dessa água de chuva que caiu na rua e está aquela coisa sujeira, poluída, né? Aquela água preta que está lá com sujeira da rua, né? As plantas, junto com os micro-organismos, ficam junto das plantas ali, conseguem limpar. Então, ajuda nesse processo também de despoluir essa água de chuva, tá? A gente tem uns cortes esquemáticos, né, do funcionamento, né, eu explico isso direitinho lá na outra aula, né, dos elementos, né, da entrada e saída aí das técnicas. E aí a gente tem, então, na terceira aula que eu passei lá, para a gente finalizar aqui esse giro das técnicas, né, da drenagem, são as técnicas localizadas, tá? O objetivo, reter e consumir essa água. Então, a gente vai ver que essas técnicas aqui já nos proporcionam o uso dessa água para as nossas atividades. Até então, a gente estava pensando lá só em filtrar, reter essa água, né? Agora, a gente está falando que essa água também pode ser utilizada dentro da edificação. Então, o propósito, melhorar essas condições aí, né, do escoamento, como reduzindo as vazões de pico, aumentando o tempo de concentração da bacia e o diferencial aqui, né, reduzindo o volume de escoamento superficial. Mesmo que as outras lá poderiam fazer isso com a infiltração, essa aqui a gente pode fazer pelo fato de estar aproveitando essa água. No contexto da disciplina, essas são as técnicas de drenagem que a gente, então, vai poder utilizar diretamente na edificação. As outras é no entorno, essa é direta na edificação. Então, essa ilustração, para mim, aqui resume muito bem o negócio, né? Se a gente tem a chuva, vamos, então, aproveitar a chuva, né? Então, vem aí as coberturas verdes, né? Assim, bastante difundidas ultimamente, por diversos motivos, né? Finalidades, a gente apresenta isso lá, né? Eu estou dando um destaque aqui no caso dos tetos verdes em relação à função da drenagem pluvial, a importância dele, né, para essa melhoria da urbanização em relação à drenagem, mas ele tem muitas outras funções, a função da biodiversidade, de criar corredores ecológicos, né, quando a gente vai visitar o telhado verde lá em Belo Horizonte, quando eu levo a turma lá no edifício da Unimed, né, um prédio de 14 andares. Então, lá no alto, se não me engano, são 600 metros quadrados, alguma coisa assim. E a gente chega lá em cima, o ambiente é outro. É naquela área hospitalar de Belo Horizonte, uma área muito adensada, muito urbanizada, aquela loucura toda, e chega lá em cima, você acha que você está num parque, e o parque municipal está ali pertinho, né? E melhor do que o parque municipal. Você vê borboleta, a gente chega lá em cima e vê borboleta. Então, passarinho e tudo mais. Então, se tem esses bichos, é porque o ambiente é bom, né? Então, tem a função de produzir oxigênio, reduzir as ilhas de calor, proteger a edificação quanto à amplitude térmica. Então, são muitas funções. Mas, para a drenagem pluvial, a função dele é de reter essa água e também utilizar um pouquinho dela, por exemplo, por causa da planta, tá? Mas a maior parte mesmo dessa função aí é de reter, como se fosse aquele processo de esponja que eu falei para vocês. E essa figura aqui ilustra bem esse conceito de teto verde, porque ele vem inicialmente com esse propósito de reter água nas coberturas. E aí, inicialmente, veio trabalhando com as coberturas armazenadoras, onde a gente tem só lá em cima da cobertura um lastro de pedra, geralmente uma pedra britada, uma pedra 2, até pedra 1 já vi, né? Brita 1, brita 3. Então, vinha desse conceito, porque aí armazenava a água lá.
ao invés de escorrer pelo, né, pelo telhado ou pela própria cobertura, eles armazenavam lá. E aí, né, melhoraram esse conceito, onde a gente, então, tem esses outros elementos aqui, né? A gente tem o elemento drenante, né, que a gente vai ver alguns casos, até mesmo a brita sendo utilizada, né, e evoluiu para alguns outros materiais, vou mostrar para vocês aqui, lá na aula eu detalho isso bem, mas, né, comparativamente, aí evoluiu, além desse material drenante, foi essa camada aí de substrato para suportar, então, a planta. E aí traz todo um diferencial, né? Aumenta muito a capacidade dessa bucha de reter água e traz todas essas outras funções aí do teto verde que eu tinha falado. Então, comparando um com o outro, né? E aí a gente observa o que nós estamos colocando a mais. Então, já dá para nós esse indicativo também. Então, estou colocando algo a mais ali, então tem que pensar em algo mais especial, né? Então, pensando do ponto de vista da drenagem, vai funcionar aí como um reservatório temporário, porque aí essa esponja ela vai liberando a água aos pouquinhos, né? Esse substrato, a água vai ficar retida aqui, né? E aqui também. Então, ela vai liberando. A gente pode segurar um pouco essa água aqui, nós vamos ver em alguns casos, né? Para a própria planta utilizar ela depois. A gente utilizar essa água que ficou aqui para ser utilizado como irrigação dessas plantinhas, né? E isso aqui é um papel muito importante. Eu tinha falado lá atrás, essa função dela de atuar como esse mecanismo de esponja rápido, ela é muito importante para essas chuvas intensas que a gente tem de curta duração, essas pancadas em pouco tempo. Então, ela, em vez de cair tudo no telhado e ir para a rua, isso fica ali. O problema do telhado verde, que eu diria, né, melhor corrigindo, não seria o problema, mais limitação, é que ele tem uma capacidade de reter água. É a bucha, aquela história da bucha, da esponja, né? Ela tem uma capacidade de reter. Então, chuvas mais prolongadas, vários dias chovendo, aí aquela água que incidia ali da chuva, ela não vai conseguir ser absorvida, então ela entra e sai, né? Agora, essas chuvas que caem de uma vez só em pouco tempo, ela tem uma grande capacidade de reter. Então, aí hoje em dia, gente, eu trouxe só aqui nesse giro, né, dessa síntese que eu estou trazendo aqui, só o exemplo das instalações modulares, né, tem outros tipos de instalações também, né, instalações onde a gente vai inserindo as camadas que eu mostrei ali antes, né, constituintes acima da laje, quase que construindo ali, mas tem essa outra forma aqui, que é uma forma que vem sendo muito utilizada, onde a gente já vem com esses equipamentos, né, e instala diretamente, que são esse tipo, né, esse tipo de método construtivo de teto verde, chamado de modular. E aí tem algumas empresas, tem várias, não, mas tem algumas no Brasil, que já trazem aí, cada uma dentro da sua tecnologia, algumas diferenciações. Mas vou mostrar dois tipos aqui desses métodos modulares que a gente vem e instala isso, né, acima da laje. Então, em termos de constituinte, né, ele vai substituir lá aquele material drenante, que eu chamo de destaque aqui, justamente, né, ele tem um módulo, né, um material, né, sintético aqui, que ele vai, então, fazer aquele papel, né, do material drenante ali, onde a gente tinha para suportar aquela água, né, e nesse caso aqui, esse material tem também a função, entre ele, né, tem a função de reter a água, mas dentro também ele tem uma argila e tal, que essa argila, ela consegue reter água e depois até a água consegue subir pelo processo de capilaridade, por essa argila, e aí irrigar sempre essa plantinha, né? Geralmente, no caso desse tipo de tecnologia, é uma tecnologia onde tem um substrato, que é essa camada onde que a gente vai, né, plantar o vegetal ali, né? Então, geralmente é uma planta forrageira, né, uma gramínea, né? E aí as raízes delas são sempre irrigadas por essa água que faz um caminho inverso, né? A chuva cai aqui e a água vai, né, se acomodando aqui dentro, né? Mas quando não tem chuva e esquenta muito e a planta está querendo água,
a água faz o caminho inverso por causa dessa argila. É bem interessante. Dois elementos interessantes aqui de projeto, pensar aqui, ó, retenção de água, né? 160 litros por metro quadrado, então retém bastante água, né? E o peso aí, né, dessa estrutura que você tem que pensar, né? Aí, em termos comparativos com o telhado, né, até verificar. Então, por exemplo, uma edificação que já existe, qual que é o peso que ela está suportando lá hoje do telhado, né? Vou dar uma acelerada aqui, pessoal, porque a gente já está quase na hora, né? Então, traz aqui alguns desenhos, né, desse tipo de equipamento aqui, do teto verde, né, a forma como ele funciona com água, né, e aí a água saindo desse exutório aqui nessa tubulação, né, lembrando que olha só, o conjunto todo, no caso desse tipo de teto verde, de cobertura verde, é uma camada total de 25 centímetros, tá vendo? Da área de reservatório, né, da água até lá, né, na planta forrageira lá, né, até no substrato dela, né. Então, geralmente o substrato aqui, ó, tá vendo? A camada de terra é estreita, de 3 centímetros até 8 centímetros para esse tipo de técnica, né. As que têm uma camada de terra ou de substrato maior, quando a gente está pretendendo colocar plantas maiores, igual tem lá no prédio da Unimed de Belo Horizonte, a gente visita, né? Tem lá pitangueira, árvores, né, já de médio porte aí, com mais de 2 metros de altura, e aí essa camada de substrato ela é um pouco maior, então de 40 centímetros, tem até de 50 centímetros, né? Mas aí essa estrutura aqui muda, a gente não coloca essa estrutura, né, mais, a gente já vem com aquela estrutura de um material drenante mais resistente, por exemplo, a brita, né, para suportar aí. Mais um outro exemplo aqui de teto verde, onde a gente tem aqui, ao invés daquele formato lá, né, que é o formato laminar, que eles denominam, esse outro formato é alveolar, que é como se fossem umas bandejas, né, a diferença aqui é como se fossem essas bandejas, e aí essas bandejas são fechadas aqui em cima por essa grelha que coloca nela, então a água fica aqui dentro, né, basicamente a água que retém fica aqui dentro e a quantidade de água diminui bem, né, olha aqui, ó, 35 litros comparado ao da outra, mas em termos de peso, ó, né, agora tem uma outra questão também, é uma técnica mais vantajosa, mais fácil de ser aplicada para telhados onde tem inclinação, ao contrário da outra que precisa de ter uma menor inclinação. E aí, para a gente encerrar aqui as técnicas, né, essas localizadas, e aí vem o primeiro conceito de técnica de aproveitamento de água de chuva, são os reservatórios individuais. Então, foi a primeira técnica, inclusive, difundida de forma normatizada pelos municípios para as edificações instalarem em compensação ao índice de permeabilidade que ocuparam, né? Então, rapidamente aqui a gente entendendo. Como que funciona? A água de chuva que cai na cobertura escoa até as calhas e rufos, então, todo aquele sistema convencional nosso de instalação, né? Que é transportada por tubulações até um reservatório. Então, a gente tem um reservatório enterrado, fica armazenado nesse reservatório até que o excedente seja liberado no sistema de drenagem. Então, ele encheu, ele começa, então, extravasar para o sistema de drenagem, né? Então, com isso, a retenção de água, né, a vazão de entrada maior que a saída é devido à redução do diâmetro da tubulação de saída. Então, a gente restringe essa quantidade de água que sai, diminuindo a tubulação, né, o diâmetro da tubulação de saída, né, em relação ao de entrada. Aqui tem os elementos constituintes e tal. Então, é o primeiro conceito, o primeiro passo, vamos dizer assim, nosso, para minimizar essas águas, né, pluviais dentro da edificação, difundida aí de forma legal, dentro de muitas leis, né, leis aí de uso e ocupação do solo, inclusive, né, e depois também viram que poderia aproveitar essa água ao invés de ficar jogando, que é cenas dos próximos capítulos aí, a gente vai ver então lá nas técnicas de abastecimento de água, que é o segundo pilar nosso, né, mas antes de falar nele, olha aqui, ó,
alguns exemplos aqui já trouxe maior, né? Então, quando a gente tem edificações maiores, então, tem leis aí que exigem todas as edificações acima de 500 metros quadrados, né, de área ocupada aí no lote, precisa instalar, e o volume de água é grande. Então, aqui já tem aí essas modulares, né, essas caixas aí. Ok, algumas referências, né, que estão lá, e o giro é esse, dessa parte conceitual, tá? Está detalhado lá, e qualquer dúvida, conceitual, manda, e se for, agora eu vou pegar esse conceito e vamos partir para a prática. O meu problema, né? Eu gostaria depois de agendar com cada um, se possível, aí, vocês, né, fazendo essa análise, e aí a gente já pode agendar depois e para ver o problema seus. Olha, estou pensando em usar isso lá, e, né, o que você acha? Então, a gente pode marcar, entendeu? Como se a gente tivesse aqui um escritório, eu sou lá o sênior, e vocês são a turma que está entrando, fazendo o projeto, né? Tá bom? Diga, foi a Júlia que levantou a mão? Raquel. Oi, a respeito dessa parte, dessa última slide, a respeito da calha vai para o reservatório e o que é sede do reservatório vai para a rede pública. Nesse caso, para o reaproveitamento do reservatório, a gente coloca uma bomba e vai direto para algum sistema secundário, tipo, sei lá, vai direto para a lavanderia, ou a gente poderia mandar para algum... eu sei que tem como você fazer um sistema de tratamento em casa mesmo, ou você manda para esse sistema, ou você manda para a caixa d'água, vai para onde depois desse reservatório? Ótima pergunta, que você já está me dando o link para o próximo tema, que é o próximo tema é o outro pilar do saneamento, que é o abastecimento de água. Então, olha a lógica da disciplina. Eu estou apresentando para vocês primeiro as técnicas de drenagem. Por quê? Você já viu que, para resolver o problema da drenagem, eu posso usar a água também. Eu posso usar essa água para o abastecimento. Então, nós vamos ver basicamente duas formas para melhorar o abastecimento de água. Reduzir o consumo ou usar de forma eficiente com os equipamentos economizadores e usar de fontes alternativas como essa da água de chuva. Então, eu já vou pegar um para resolver o outro problema. Aí, então, nas cenas dos próximos capítulos, eu vou apresentar para vocês as formas de aproveitamento de água de chuva, quais equipamentos tem que instalar. Existem formas, inclusive, Raquel, que é assim, que a gente não precisa de bomba. O telhado suporta eu jogar dentro dele, e ele está acima das instalações onde eu vou usar. Vou mostrar um exemplo para você assim, que a gente fez lá na associação do bairro São Cristóvão. A gente usa a água, instalou a caixa acima do banheiro. Então, o banheiro está instalado tanto com água pluvial quanto da água potável. Quando tem água pluvial, a gente fecha a potável e usa no sanitário a água de chuva, tá? Então, esses esquemas arquitetônicos do aproveitamento de água de chuva, eu vou, então, passar para vocês na água de abastecimento, tá? A Aline já também teve que sair aqui, né? Isso. Entendi. Eu até ia perguntar se tem alguma diferença de investimento muito grande, por exemplo, porque eu lembro quando eu morava em Ouro Preto, se eu não me engano, não tinha um reservatório, uma caixa d'água na casa, e parou da pressão da rua, então a água não subia para o segundo andar. Aí a gente teve que colocar uma caixa e uma bomba numa parte que era, tipo, nivelada com o segundo andar. Aí eu queria saber se a parte da bomba fica muito cara, ou se mandar direto, por exemplo, para a tubulação de lavanderia seria mais barato, coisa assim. Mas eu acho que você vai falar isso na próxima aula também. Vou detalhar esse processo, tá? Essa questão assim, de ficar mais barato ou mais caro vai de acordo com o seu consumo. Aí, lá naquela aula lá de técnicas de melhoria, você vai ver que tem um elemento que é importante inserir no projeto, que é a questão do tempo de retorno. Você viu isso lá, esse exemplo? Você chegou a ver isso? Tempo de retorno é meio que quanto que o investimento se paga? Isso. Então,
vai se pagar em um determinado momento, porque você vai economizar água. Então, você vai gastar dinheiro com a bomba inicialmente, R$500. Mas em quanto tempo você vai pagar essa bomba porque você vai economizar água potável? Porque água de chuva a gente não paga ela ainda. Então, é isso que você tem que argumentar. O custo de implementação geralmente é mais alto. Por exemplo, no caso do teto verde que a gente estava vendo agora, o custo é mais alto, porque tem mais elementos ali do que o telhado convencional, né? Basicamente por isso. E porque a gente tem elementos ali que têm características diferentes, tem manutenção, né? É maior, por exemplo, a planta, o solo, né? Cuidados que geralmente a gente não tem. Quem foi lá em cima limpar o seu telhado e a sua cobertura, né? Uma vez na vida, outra na morte, né? Então, mas a longo prazo, o teto verde se paga em relação, porque ele protege a estrutura, ele dura mais, né? Fora as outras economias que ele pode proporcionar, com a própria água, né, o aproveitamento da água, com a questão da redução de energia, por exemplo, para arrefecimento, né, de áreas muito grandes e tal, porque reduz o calor, né, reduz até em 4, 5 graus, tem pesquisas que mostram até mais isso aí, né, tem gente que mostra, eu já vi um experimento mostrando assim, o pessoal fritando um ovo num telhado de metalão. O ovo assim, não explodiu, não, sabe? Mas ele meio que fritou cozinhando ali, né? Acontece, né? Então, chega a mais de 70 graus um telhado daquele ali, se não tem preparação. Então, essas coisas, né, todas elas são algo a mais. Então, a gente tem que pensar na viabilidade dela, não a curto prazo. É uma viabilidade a médio ou longo prazo. Né? E aí lembrar dos outros benefícios. O benefício econômico, vou te falar que todos eles se pagam ao longo do tempo, mas eles têm outros benefícios, que é o social e o ambiental. E aí, muitas vezes, esses dois benefícios não tem nem como a gente valorar. Né? Então, essa questão da bomba, olha para você ver, você prefere pagar R$500 e ter água ou ficar sem água? Quem fica sem tomar banho muitos dias, né? Tem uns meninos da República aí que ficam uma semana, né? Mas, né, a gente não aguenta, né? Então, é um benefício social que não tem preço, né? Tomar um banho, né? Então, às vezes... Então, isso que tem que ser ponderado, sabe, na balança ali, na hora de selecionar. Mas ser bem claro para o cliente, ó, o custo de investimento vai ser maior, mas trazer, em termos econômicos, trazer para ele o tempo de retorno dele. O tempo que ele vai ter esse retorno em função da economia que ele vai fazer em alguma coisa, ou na água, ou na energia, ou no tratamento de esgoto, né? E por aí vai. E no trabalho, quando a gente for falar desse retorno, a gente pode pegar valores gerais ou a gente tem que pesquisar na cidade que a gente está, ou como é que a gente vai tratar desses valores? Por exemplo, se você estivesse trabalhando aí, não sei se você está fazendo estágio, né? Pega para implantar isso num projeto seu do estágio lá, às vezes está construindo uma casa e tal, né? E se quiser colocar numa planilha, né, bem detalhada, igual às vezes precisa lá para o cliente, ótimo. Mas para esse tipo de projeto, que é um projeto de viabilidade, é um pré-projeto básico, né? Os dados, né, que a gente tem aí, os dados que a gente tem comerciais pela internet já dá uma indicação, né? Não vou cobrar de vocês a rigor esse orçamento, né, real, não, né? Assim, pode ser. Agora, se não encontrar na cidade, quem está qualquer material de construção, ligar e perguntar, tem esses materiais, né? Então, consegue fazer um orçamento mais atualizado, né? Mas você pode verificar esse orçamento mais completo também, tá? Pela internet. Só mais uma dúvida que eu estava vendo, eu estou olhando para cá porque eu estou lendo o Moodle. No meu diagrama, você colocou que, caso seja possível, seria interessante exemplificar quais essas ações estariam nas dimensões de sustentabilidade. E as ações as técnicas e as soluções, né? Eu fiquei meio com dúvida, tipo,
É para eu falar qual que é o impacto, porque eu coloquei, né, o social, o econômico, ambiental e política, para eu colocar o impacto nesse parâmetro. Assim, isso que a gente acabou de falar aqui. Por exemplo, reciclar, que nem coloquei, associação de catadores. O quanto que eu consegui reciclar com isso? Então, olha só, você conseguiu já identificar que essas técnicas vão resultar em benefícios sociais, ambientais, você colocou até político nos casos, né? Então, olha que legal, você já teve essa visão, mas seria interessante você já traduzir para ele. Qual que seria esse benefício social, por exemplo, do teto verde? Qual que seria esse benefício social, por exemplo, ambiental? Sabe? Vai ser o social aqui, vai ser melhorar as condições do entorno por causa da drenagem pluvial, porque no meu telhado eu retenho água, então o entorno vai sofrer menos com problemas de alagamento, porque no meu terreno eu vou reter mais água. Então, questão social, né? Tem uma questão social em função da qualidade de vida, que pode estar associada à questão ambiental também. Porque aqui eu estou produzindo oxigênio, é um ganho ambiental. Esse ganho ambiental, ele resulta numa condição social, que é uma melhor qualidade de vida de quem morar ali. Porque, por exemplo, o teto verde reduz a incidência de calor, ele ameniza as ilhas de calor, né? A planta, ela quer a luz ultravioleta. É o contrário dos materiais que a gente usa na construção. A planta quer aquilo porque ela quer fazer a fotossíntese. Então, ela absorve aquela luz toda. Não deixa aquela luz que chega do sol se tornar calor no material, que é o que o telhado faz, né? Ele não consegue absorver aquilo. Ao contrário, né? Quando você tem lá todo um telhado de fotovoltaica, né? Mas ainda assim a placa esquenta. A placa esquenta ali também. Se gera calor ali, na planta não, né? A planta absorve a luz e não deixa gerar calor. Então, isso é um benefício social, né? É uma questão ambiental que resulta numa condição social, porque você melhora a condição de vida do entorno. Então, seria talvez você traduzir isso, sabe, nesses benefícios, e aí deixa para você fazer isso agora, nesse que você vai montar, que é o resumo do seu projeto para o cliente, né? O seu resumo, né, ilustrativo. Olha, está aqui as técnicas que eu usei, dentro da categoria de saneamento e água, né? Estou abordando drenagem, esgoto, água e lixo. Eu coloquei lixo, uma composteira doméstica, a drenagem eu estou colocando para você aqui um reservatório individual e um teto verde, foi o caso de um jardim de chuva, lá na calçada dele. Sobre isso também, que você falou, até lembrei agora, você falou de jardim de chuva. Porque no meu estágio eu estou trabalhando muito com a legislação de passeio. Certo. Qual que, por exemplo, você tem que ter uma faixa livre, né, para pedestre, que é de 1,20, e você tem a faixa de serviço, que é 70 centímetros, assim. Geralmente depende da cidade. Da largura, né? Código de postura. Onde que você está fazendo isso? É Belo Horizonte? Eu olhei Belo Horizonte, Contagem e Sabará já. Mas onde que é o projeto? Então, já fiz desses 3 de passeio. Sim. O que essas legislações falam é que se seu passeio for de 2 metros, você tem que colocar 1,5 metro de área livre e 50 de serviço. Se for menos de 2, você coloca 75% de área livre e o resto de passeio. Tem alguma solução no passeio que caberia nesses parâmetros que agora as calçadas, tem muita calçada pequena, né? Porque esse exemplo que você mostrou, eu vi que tinha a calçada atrás de área livre e tinha já uma área muito grande na frente do jardim de chuva, né? Aí, quanto que seria mais ou menos assim o possível? Olha só, você vai ver vários projetos lá. Tem esse na calçada e tem um outro na via. Quando a calçada não dá para a gente implementar nela, porque, por exemplo, vai prejudicar a área de transitação ou a faixa livre, por exemplo, você instalar lá os equipamentos, né? A faixa de serviço, né? Faixa de serviço, a faixa de deslocamento, né? E tem uma faixa livre que é até chegar na edificação. É isso? Essas 3 faixas. Faixa livre, faixa de deslocamento, né?
e a faixa de serviços. Então, por exemplo, não tem jeito de usar, porque não tem jeito de instalar o jardim de chuva aqui nessa calçada, porque a faixa de serviço eu estou utilizando ela. Certo? Então, às vezes, a questão toda é o seguinte, você tem que pensar assim, por que eu vou instalar o jardim de chuva naquele local? Por quê? Por quê? Vou te perguntar. Se a drenagem não é suficiente, você precisa de um então, às vezes, calçada, né? Isso, às vezes, isso é motivo para você falar, gente, então vamos repensar aqui nessas larguras, nessas áreas todas que a gente precisa para essas faixas. Então, se for possível você restringir um pouco de cada uma, beleza, vamos instalar aqui na calçada. Mas tem uma outra forma, que é você instalar junto à via. Junto à via. Depois você vai ver lá, na aula lá, eu explico isso. Tem um outro projeto que é junto à via. Então, termina a calçada, você instala o jardim junto à via. Você reduz a via. E isso de reduzir a via, às vezes até estratégia, porque você quer estrangular a via num determinado ponto, até para diminuir o fluxo ou velocidade dela. Então, em áreas assim de hospital, de escola, sabe? É até interessante, até do ponto de vista da própria mobilidade. Você quer diminuir a velocidade ali. Então, ela usa um artifício para isso também, sabe? Então, e tem outras técnicas de jardim de chuva que você usa dentro do canteiro central, entre duas vias. Agora, essa questão, né, da faixa mínima, dentro da calçada, aí você tem que tentar conciliar. Se for utilizar como equipamento para drenagem, tem que ser feita uma concessão para isso, né? Se for possível, né? Mas essa questão de colocar na via, nesse quesito, aí seria um projeto urbanístico, ou, por exemplo, eu estou edificando um lote e o passeio é responsabilidade do lote também. Eu poderia exceder a via sendo... A legislação deixa? Ou isso seria, se eu fosse urbanizar, fazer o urbanismo do espaço? Eu como urbanismo, mais no sentido do urbanismo, né? Mais no sentido do urbanismo, porque, veja bem, você já entrou no logradouro público. É o logradouro, né? Aí o código de postura e você... essas técnicas lineares, no caso do jardim... por exemplo, a calçada. A calçada a gente tem que entender que ela é uma área pública, né? Está ali nossa responsabilidade, mas ela faz parte lá do código de posturas, não faz? Ela fala lá então a gente tem que atender aquilo ali, aquelas orientações. Então, se for para reduzir, impactar aquilo, eu vou te falar a verdade que praticamente nenhum código de postura que eu conheço já inferiu no código de postura, por exemplo, no jardim de chuva. Então, é uma coisa que você vai ter que negociar. É lógico que, por exemplo, eu vou negociar em função da área que eu impermeabilizei. Então, vamos supor, você impermeabilizou mais que precisa lá, mais que poderia lá no lote. Aí, agora, você está querendo compensar lá no seu jardim, lá na sua calçada ou mesmo na rua. Lógico que a prefeitura não vai aceitar isso, né? Então, seria um projeto urbanístico, né, para reduzir o impacto lá na via, porque às vezes tem muitas edificações públicas, ou, né, ou qualquer outro motivo, né? Mas na calçada já seria possível, né? Na calçada já é possível você instalar, né, e aí tendo essa concessão da prefeitura, porque vai ser uma exceção, não está no código de postura isso, né? A calçada. Com jardim de chuva. Mas, assim, é uma coisa que, se todas as calçadas que tivessem um jardim de chuva, né, eu acho que viabilizar muito, né, lógico, dentro da sua possibilidade de acessibilidade, né, e por aí. Em áreas avançadas, né? Agora acho que eu consegui tirar as dúvidas. Eu vou assistir às aulas e vou tentar, então, tirar na próxima aula as dúvidas de drenagem e as próximas você vai colocar também. Me manda, né? Inclusive, assim... Qualquer coisa? Isso, pode mandar. E mais para frente, vamos juntar, assim, são 4 pilares, né? Drenagem, água, esgoto e lixo. Na hora que terminar a água... A gente pode marcar esses agendamentos que eu falei com vocês antes, de cada projeto eu marco com vocês,
porque vocês já vão ter metade do caminho já. Uhum. Aí já vai ter mais dúvidas em relação ao projeto e tudo mais. Não, tranquilo, obrigada, viu? Beleza, Raquel. Tá? Não some, qualquer coisa, tuas ordens. Um abraço. Tchau. Tchau.